Mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, nós te apresentamos este culto, deixamos lá fora toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu oro para que dentro desse ambiente, o entendimento da tua palavra permaneça. Eu oro para que dentro desse ambiente, o teu Santo Espírito nos conduza. Eu oro para que dentro deste recinto, Senhor, só aquilo que glorifica e exalta o teu santo nome. Por isso, Pai de amor, seja o centro, seja o dono das nossas vidas. Tu és adorado neste lugar, Tu és exaltado neste lugar, Tu és entronizado aqui, Tu és a peça fundamental deste culto. Tudo, meu Deus, que aconteceu até agora é para Ti, essa palavra é sobre Ti, o final deste culto é por Tua causa. Meu Deus, nós somos só servos, só cooperadores, só os Teus filhos, mas a honra, a glória, o louvor, a majestade, o senhorio pertencem unicamente ao Senhor, meu Deus, e que os nossos corações sejam ministrados pela Tua palavra neste culto, em o nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. João, capítulo 15. O título dessa mensagem é: o segredo da frutificação é permanecer. O segredo da frutificação é permanecer. João capítulo 15, se você tem uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, aqui é Jesus, é a fala de Jesus, são palavras de Jesus. Amém? Quantos encontraram, digam graças a Deus. Amém. Vamos fazer a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, esse é um culto de Santa Ceia. Nós só estamos aqui porque Cristo deu a sua vida na cruz, o seu corpo e o seu sangue, amém? Mas eu sei que você sabe, todos nós provavelmente nessa noite sabemos, que nós vivemos tempo de relacionamentos superficiais, de muitas vezes comunhão superficial, infelizmente de amizades superficiais. Nossos relacionamentos às vezes têm sido algo meio que internetês. Alguém pode perguntar: o que é isso, pastor? É algo mais para a internet. Por exemplo, você viu o seu amigo, só passou na porta dele, aí você tira uma foto com ele e posta assim, ó: tempo de comunhão, tempo de qualidade com meu melhor amigo. Aí o cara olha o story e diz: oxe, gente, o cara só parou na minha porta. Que tempo de comunhão é esse? E a gente corre o risco de, nessa superficialidade, irmãos, não entender de fato o que o Senhor Jesus espera de nós. Relacionamentos saudáveis, solidificados. O texto que nós acabamos de ler de João 15, Jesus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, igreja. Ele nos chama não apenas para entregar a nossa vida para Jesus. Pastor, eu fiz o CCC1,
Eu fiz o CCC 2. Eu fui para o Silce. Eu fiz um congresso que teve. Eu fiz a escola profética. Irmãos, eu já fiz tantos congressos, tantas escolas. Só que a frutificação não é resultado de um congresso. Será que você pode dizer isso comigo? A frutificação não é resultado de um congresso. A frutificação é resultado de alguém que permanece. Amém? Nós estamos lá avisando a conferência. Vai ser 4 dias pela primeira vez. Você pode dizer glória a Deus? Só que serão 4 dias. Se você bem sabe, o ano tem 365 dias ou 366. Se essa for a única conferência que você participou esse ano, você tem aí 362, 363 dias contra 4, contra 3 de uma conferência. Então o que nos faz frutificar ou dar frutos não são eventos esporádicos. O que faz a gente chamar alguém de amigo de verdade não é uma foto postada na internet, irmãos. Não dá nem para você saber como a pessoa está, apenas passando na porta dela. Jesus, ele não está falando de uma fé momentânea aqui. O texto bíblico não está falando de um relacionamento superficial. Jesus está trazendo um entendimento de como deve ser a nossa vivência cristã. E isso é muito forte. Sabe, o Japão e outros países que estão suscetíveis a terremotos, eles têm investido em prédios com sistemas avançadíssimos de amortecedor para em caso de colisões, de terremotos. Eu não sei se você já viu algum vídeo. São prédios que chacoalham, mas não caem. Então alguém que está vendo um prédio daquele sendo construído, imagina que você faz um prédio com 1 milhão e o cara do lado investe 10. E você pensa, são 2 prédios do mesmo tamanho, no mesmo lugar, para que 10? Mas aquele prédio foi construído para aguentar a pressão, para aguentar o tempo ruim. E só a adversidade vai revelar se valeu ou não a pena, irmãos, estarmos enraizados no Senhor. Só os tempos difíceis vão revelar se valeu ou não a pena estarmos conectados com o Senhor. Quantos estão me entendendo? Então, não é um congresso que me faz frutificar, não é um congresso que me faz permanecer, mas todos esses episódios fazem parte de uma vivência. É comum encontrar alunos meus de alguns cursos por aí, seja de um CCC que eu ministrei na Ágape, do curso de obreiro que eu sou professor, da escola de missões que eu sou professor também, estive com eles lá essa semana, da EFOL. É comum alguém dizer, pastor, eu lembro da sua aula, eu lembro da aula e me ajudou e aconteceu isso, eu tomei uma decisão. Um dia desses um aluno me procurou, um ex-aluno, e disse, pastor, aquela aula me ajudou demais. Um aluno às vezes do CCC, pastor, aquela aula do caráter, de finanças me ajudou. Então aquilo ali não mudou a vida daquela pessoa, mas a nossa vivência, irmãos, a nossa caminhada cristã vai somando para que nós possamos no dia mau estarmos frutíferos, conectados à videira, amém? Então Jesus, ele traz um ensinamento, ele diz, eu sou a videira verdadeira, aqui é Jesus, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Alguém já pôde conhecer uma plantação de uva aí em alguma região do Brasil ou do mundo? Eu tinha um sonho de conhecer, irmãos, até que eu finalmente pude conhecer, lá no Rio Grande do Sul. Só que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu imaginava pegar uma uva no cacho, sabe? Eu imaginava pegar uma uva no cacho, eu imaginava andar debaixo daquelas parrilhas assim lindas dos filmes,
Você já assistiu um filme italiano, né? Que a mulher fala para o namorado dela: ô Vincenzo, né? Quero comer uma uva, né? Aí eles vão lá e ele dá uma uva para ela. Irmão, sabe o que eu vi lá? Estava seco. A gente foi na época fria, neve, não tinha uma uva, estava seco. Aqui no Maranhão, aqui dali vira caeira, seco, seco. E eu disse: meu Deus, tanta expectativa, sabe? Eles cortaram os galhos, estava um graveto feio, as coisas mais horríveis do mundo. O cenário que eu pensava em encontrar, irmãos, eu estava mais parecido para um episódio de The Walking Dead. The Last of... Tem uns irmãos que não conhecem aqui, é filme de zumbi. Estava mais para uma madrugada dos mortos. É muito feio uma plantação de uva quando não está na época. Mas sabe de uma coisa? O homem disse assim: olha, todos esses cortes aqui, agora parece que ela está morta, mas é para que ela dê mais fruto ainda na estação apropriada. Todos esses cortes que você está vendo, ela aparentemente está feia, morta, mas são para que ela dê mais fruto ainda na estação apropriada. Eu ainda vou voltar lá e ver na estação apropriada. Diga amém, em nome de Jesus. Ainda não, mas eu vou assistir. Depois você me passa o nome. Mas irmãos, então, trazendo para a mensagem, contextualizando, eu queria que você passasse a anotar algumas coisas. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta: quem é a videira na sua vida? A quem você está ligado? E você, por favor, dada essa introdução, eu quero entrar no texto agora, eu quero te trazer comigo nessa rápida reflexão até ceiarmos. Eu te faço uma pergunta: quem é a videira na tua vida? A quem você está ligado? E é óbvio que alguém vai dizer: pastor, que pergunta é essa? A minha videira é Jesus Cristo, aleluia! Porém, todavia, entretanto, nas entrelinhas, eu tento não gritar, mas faz parte do pentecostal que habita em mim, irmãos. Oh, glória! Então alguns de nós vão dizer: pastor, como ousa me questionar? A videira da minha vida é o meu Jesus. Eu digo: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, eu me sinto impelido pelo Espírito a lembrar a igreja que existem muitas outras videiras. E eu gosto muito das entrelinhas da Bíblia. Jesus não afirmou em momento algum: eu sou a única videira. Se a sua Bíblia tiver, me mostra. Alguém coloca João 15:1 para mim, por favor, aqui. Se a sua Bíblia estiver igual à minha, porque ela vai mudar algumas palavras interpretadas, mas ela não muda a essência. Jesus diz: eu sou a videira. Irmão, se existe uma verdadeira, existe uma falsa. Aqui é o coração dessa mensagem. Se existe uma videira verdadeira, existe uma falsa. Jesus não disse: eu sou a única videira. Jesus não disse: eu sou a única opção. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Logo, irmãos, alguns de nós correm o risco de estar vivendo uma vida superficial, achando que está conectado à videira, mas de fato não está. Só que as videiras deste tempo não têm nome de videira, até porque nós estamos no Brasil. Quem é que tem um pé de uva na sua casa? É raro. Nós temos a pastora Tainá, que tem uma lá. Mais alguém aqui tem uma uva em casa? Já tem uva? Já tem? Ah, eu queria ir lá. Quando tiver, me chama.
Mas existem outras videiras nesse tempo, irmãos. E eu não estou falando da igreja videira, tá? É uma bênção, glória a Deus pelos irmãos de lá. Conheço pastores, amigos. Mas existem algumas videiras falsas. Diga comigo, se tem a verdadeira, tem as falsas. E algumas videiras falsas para esse tempo são aparências, fama, relacionamentos, dinheiro, likes. Eu vi algumas coisas esses dias que me deixou preocupado. Eu vi um influencer nordestino chorando, dizendo assim: eu vou desistir. Não é quem você está pensando não, que eu não sigo nenhum desses trem aí, negócio de fazenda do rancho do Ormaia, não é nada disso. E ele dizia assim: eu vou desistir, gente, porque eu não estou dando conta de lidar com os comentários maldosos. Deu vontade de dizer: tu vai capinar o lote, cara, assim, velho. Não, minha vida, gente, eu estou profundamente, ele usou uma expressão, eu estou profundamente amargurado. Eu não estou conseguindo lidar com os comentários maldosos nos meus posts. Na minha época os posts eram da energia que a SEMA instalava para a gente não ficar no escuro. Mas os posts de hoje em dia são outros. Irmão, você percebe que existe uma falsa videira em que sem ela as pessoas não vivem. Quando estão me entendendo, digam amém. Existe uma falsa videira. Eu vi um dizendo que tudo que ele fazia na vida dele era só o que os seguidores mandavam. Olha, eu faço o que vocês mandam. Gente, o que eu vou fazer hoje? O que eu tomo café? O que eu almoço? Tem hora que dá vontade de fazer isso, ó. Esse dia minha esposa teve uns compromissos, eu tive que cozinhar. Eu não gosto de fazer isso para ela não se aproveitar de mim. Irmão, mulher, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Ela estando em casa, eu deixo a missão com ela. Por quê, irmãos? Eu mandei só o vídeo para ela. Olha o que eu fiz hoje. Está melhor que a minha. Faz mais vezes, eu digo. Tem dia que dá vontade de botar na internet. Gente, eu não sei o que eu como hoje. Alguém quer enviar aí um delivery? Estou sem opção aqui em casa. Acabou o feijão. Você percebe que Jesus disse que existem outras videiras, irmãos. Pastor, como assim? Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, o ramo que estiver em mim. Pessoas que estão vinculadas, ligadas, dependentes de dinheiro. Se o dinheiro acabar, elas morrem, diga misericórdia. Se o relacionamento terminar, elas morrem, irmãos. Se o Instagram cair, ela morre. Eu lembro de um dia que uma pessoa, eu trabalhando ainda na minha área de TI, uma pessoa deixou acho que era um iPad, não sei se era um iPhone, o que era, mas ela disse assim: olha, cuida bem disso, minha vida é esse aparelho. Deu vontade de dizer: tua vida não vale nada. Ela disse: minha vida é esse aparelho. Eu digo: meu Deus, que geração é essa, gente? E nós corremos esse risco, irmãos. Por quem nós estamos sendo influenciados? A Bíblia, ela vai perguntar: pode de uma fonte sair água doce e água salgada, irmãos? Não pode. Se nós estamos na videira que é Jesus, de quem nós estamos sendo alimentados dia e noite, irmãos? Pelo menos 11 vezes a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, a palavra permanecei.
Jesus vai dizer pelo menos 11 vezes: permanecei. Ele diz: eu sou a videira, permaneçam em mim. E Jesus está tendo que lembrar isso, sabe por quê? João 15 já é uma narrativa de Jesus indo para a cruz. Ele está dizendo: eu estou indo para o Pai, eu quero lembrar vocês, permaneçam em mim. Eu estou indo para o Pai, eu vou morrer daqui a pouco, permaneçam em mim. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão correndo um sério risco de se iludirem com falsas videiras. Irmãos, e eu tenho uma sincera pergunta para nós nessa noite. Se os discípulos corriam perigo de se conectarem a uma videira falsa, os discípulos que andaram com Jesus, os discípulos que viram Jesus fazer milagre, estavam sujeitos a se conectarem a uma videira falsa. E nós, irmãos, moradores do Grande Bacuri, Leandra, Caema, Anhanguera, em tantos lugares aqui representados, se os discípulos corriam o risco de conectar uma videira falsa em nós, irmãos, no nome de Jesus, qual é o motivo da nossa alegria? De onde vem a nossa alegria? Qual é a fonte da nossa alegria? Ele vai dizer no verso de número 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Meu Deus, que coisa forte! Diga comigo: Jesus é a videira. Então a minha e a sua vida precisa partir deste ponto. Se você conhecer a pessoa do seu lado, tiver liberdade com ela, pergunta assim: está aprendendo com quem? Quem te fortalece? Quem está fornecendo vida para você? Aleluia. Anotou aí? Jesus é a videira. Enquanto o mundo promete liberdade, enquanto o mundo promete tanta coisa, Jesus ele está prometendo que se nós permanecermos nele, daremos muito fruto. E alguém pode dizer: pastor, mas por que é que eu estou em Jesus e acontece tanta coisa na minha vida? Pastor, por que é que estou no mês de outubro e parece que o meu ano está indo assim, ó, subiu, aí chegou num lugar que parece que, você já viu aqueles gráficos de desempenho? Parece que a nossa vida estava indo, né? Estava indo, janeiro, fevereiro, março, abril, é a música do Som e Louvor, né? Janeiro, fevereiro, aí estava, né? E você disse: agora vai. Não vai. Tem até aquele áudio: ele não vai não, né? Então você estava indo, e de repente parece que começou a descer. E vem uma pergunta: se eu sou cristão genuíno, pastor, se eu estou nessa videira que é Jesus, por que é que essas coisas acontecem? Está no versículo 1, irmãos. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. As coisas acontecem porque para que a gente dê fruto, precisa acontecer a poda. Precisa acontecer a poda. Irmãos, às vezes a poda dói. É aquele momento que Deus tira algo da nossa vida. Ver uma videira cortada dá uma dor no coração, mas é necessário para que dê mais fruto. Então a poda dói, e às vezes é necessário a tesoura para que não seja necessário o machado. Alguém está me entendendo? Às vezes é necessária a tesoura para que não seja necessário o machado, irmãos. Às vezes é necessária a tesoura para que não seja necessária a foice na nossa vida. E às vezes a poda do Senhor é tirando uma amizade tóxica. E há alguns que diziam assim: sem essa minha amizade eu não vivo. Está vivo, porque Deus tirou.
Às vezes, irmãos, a gente ora assim, ó: Senhor, a minha vida está tão boa, aleluia, cumpra-se a tua vontade. Aí Deus diz: está boa, mas tu está cheio de coisa errada, eu vou começar a tirar então. Aí no outro dia começa a desandar, e você: mas meu Deus, eu orei ontem dizendo que estava tão bom para o Senhor fazer a vontade dele. Ele diz: nem tudo que é bom para ti, me glorifica. Foi eu que coloquei, já que está bom para ti, mas você pediu a minha vontade, eu vou começar a tirar aquilo que não me agrada. E a poda, às vezes, é nos tirar de um lugar de segurança para nós, mas que para Deus não estava agradando o coração dele, irmãos. A poda, às vezes, vai ser uma amizade. A poda, às vezes, vai ser o Senhor tocar em um hábito nosso, porque Ele não vai permitir outro Deus no nosso coração. Ele não vai permitir outro Senhor na nossa vida. Pastor, por que é que o ímpio prospera? E por que é que até o gato que eu paguei a cirurgia morreu? Porque o ímpio, Deus não está tirando, não está podando. Aí você diz: ah, mas eu preferia ser igual ao ímpio, que não tem poda. Aquele que não tem poda, vai ter o machado. Você quer poda hoje ou machado amanhã? Você quer ser lapidado hoje ou cortado fora amanhã? Então, algumas vezes, um plano nosso que não era da vontade de Deus dá errado. A passagem estava comprada, eu já tinha até comprado a roupa de sol, né? A roupa do frio. Aí não dá certo. E você diz: mas Jesus, eu estou na videira. Ele diz: está mesmo, mas o agricultor é meu pai. Eu faço o que o meu pai, né? A canção do Daniel Alencar. Eu faço o que vejo o meu pai. Então Jesus está dizendo: eu faço o que o meu pai diz. Eu sou a videira, mas ele é o agricultor. O plano que você estava conduzindo não era do meu agrado, não me glorificava. Ah, então eu fui cortado? Não, você foi podado. Diga comigo: a poda não é um castigo, é um cuidado. Receba isso como alívio para a tua alma, no nome de Jesus. Receba isso como cuidado de Deus. A poda não é um castigo, irmãos, é um cuidado. Deus está cuidando de nós quando Ele poda. Só que em alguns momentos vai doer, porque nós estávamos acostumados com aquilo ali. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, até o final deste ano, bom não vai ser terminar o ano com tudo que você queria. Bom vai ser terminar o ano no centro da vontade do Senhor. Eu sei que vai chegando no mês de outubro, a gente começa a fazer umas contas. Eu estava pensando hoje, eu digo: Senhor, o brasileiro lá ganhou o fisiculturismo, né, o Dino, e eu quero manter meu shape até o cu da virada. Manter não, eu quero conseguir meu shape até o cu da virada. Aí eu fui dizer para Jesus: mas a lógica não bate. Senhor, agora que está começando a época da comilança cristã, vai chegar as confraternização de célula, irmãos, dezembro. Só, irmãos, que eu preciso entender que nem tudo que eu quero agrada o Senhor. Algum de vocês pode estar dizendo: o Senhor está terminando o ano, e nem tudo que eu queria eu consegui. Deus diz: e está terminando o ano, e eu só vou permitir aquilo que eu tinha para ti. Quem disse que você tem que terminar com tudo que você queria? Quem é pai aqui sabe, meu irmão. Às vezes você diz: vamos, chama o menino, a gente vai sair. Ele quer pegar o gato, o cachorro, colocar no carro. Ele quer pegar a bicicleta dele. Você está indo para o shopping. Não, deixa eu levar minha bicicleta, o patinete, a rede, a televisão. Não, menino, larga isso aí. Mas mãe, mas pai, eu quero. O lugar para onde você vai não é conveniente aquilo ali. Às vezes nós estamos querendo terminar o ano carregando uma bagagem, e o Senhor Jesus diz: tem coisas que não é necessário. Mas está doendo. Calma, criatura, confia em mim, acredite, eu tenho o melhor, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, o ramo que estiver em mim eu podo, mas para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Não é um castigo, é um cuidado. Amém?
E se a gente tratar assim, fica mais leve. Aleluia! Mas permanecer não pode ser uma religião. Tem que ser algo que produza prazer em nós, irmãos. Não se trata de sentir Deus, mas de decidir permanecer, mesmo quando o sentimento não vem. Quem permanece frutifica, irmãos. Quem permanece frutifica. Diga comigo, quem permanece? Frutifica. Olha o verso 4 e o verso 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Você já viu que algumas vezes a Bíblia tem um texto que fala de reciprocidade entre o homem e Deus? Já observou a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu faço algo na terra, Deus me perdoa no céu. No verso 4 diz: permaneçam na videira e eu permanecerei em... Não foi, talvez em algum momento deste ano, deste mês, não foi Deus que se retirou, mas a gente que achou difícil demais a caminhada e talvez quis pular fora do barco, talvez quis sair para longe do Senhor. Mas é melhor estar no lugar da poda, porque não é sobre dar fruto na época que eu acho certo, é sobre dar fruta na estação que o Senhor preparou para a minha vida. Porque fruto fora da sua estação, irmãos, pode não ser apreciado. Salmos capítulo 1, eu amo o que o salmista traz nesse texto, não só aqui, mas em Isaías também. Abra sua Bíblia no Salmos capítulo 1, por favor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz... Opa, você leu o que eu li, então vamos repetir. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, três coisas acontecem com essa árvore que está no Senhor. Três coisas acontecem com os galhos que estão na videira: dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Não adianta hoje eu querer fazer uma função para Deus, que Deus não me chamou para fazer isso agora. Não adianta hoje eu querer florescer em um lugar que Deus não me permitiu florescer naquele lugar. Não adianta hoje eu querer prosperar em algo que o Senhor está me segurando, porque Ele entende que aquilo ali não é minha área. Pastor, então o que eu faço da minha vida? Em nome de Jesus, me ajuda. Eu te dou uma garantia: permaneça no Senhor, não como religião, mas como relacionamento. Amém? Permanecer em Deus não pode ser uma religião. A gente cantava: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, né? Do Lázaro. Oh Lord. O Lázaro era de Jesus e foi para Jesus. Mas tem muita gente que cantou a música do Lázaro, e eu acho que não é uma música, irmãos, dizendo eu sou de Jesus. Quantas pessoas talvez cantaram naquela época eu sou de Jesus? Não é uma religião, não é uma música, é uma vivência. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que o amigo seu que hoje te vê servindo a Deus, quando te vê daqui a algum tempo, vai ter essa mesma visão sua? Ou ele vai dizer: não era tu que ia para a igreja? Não era tu que servia a Deus? O que Jesus está dizendo em João 15 é:
eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são um ramo. Se vocês saírem de mim, não tem vida. Se vocês saírem de mim, não há frutificação. Se vocês saírem de mim, não tem como receber a seiva, a vida que eu vou exalar em vocês. Não adianta dizer eu sou de Jesus, não adianta dizer eu sou da conferência, não adianta querer expulsar demônio em nome do certificado da igreja. Irmãos, é uma vivência, é uma dependência, é um relacionamento com Ele. Amém? E em último lugar, a nossa frutificação, ela precisa ser segundo a vontade do Senhor, não é segundo a nossa. Algumas vezes eu sei que você já orou, e eu queria convidar o ministério de louvor, dizendo assim: Senhor, eu estudei. É claro que você não usa a terminologia que eu vou usar, mas algumas vezes a gente diz assim: Senhor, eu estudei para esse concurso. O mínimo é que o Senhor me aprove. O mínimo, Senhor. Eu não estou nem pedindo para ser a primeira colocada. Eu não estou nem pedindo para ser o primeiro colocado. Às vezes, você vê um trabalho de alguém, um lugar que alguém trabalha e diz assim: Senhor, não importa o que aconteça, eu quero trabalhar nesse lugar. E Deus diz: não é assim que funciona. Senhor, curte. Irmãos, às vezes eu acho que a fonte da graça de Deus, ela libera um pouco mais sobre nós por causa da besteira que a gente fala. Tem vezes que a gente diz assim, ó: não importa o que aconteça, eu quero trabalhar nessa loja. Aí Deus diz: é mesmo. Às vezes a gente faz cada oração errada, né? Senhor, aquela mulher bem linda vai ser minha esposa. Aí Deus diz: ela não, procura um. Tu não sabe de nada, inocente. Furada. Não, Senhor, vai ser aquela. Ou então o varão, né? Senhor, aquele ali vai ser meu marido. E Deus só afastando ele, porque não é flor que se cheire, mas você diz: Senhor, eu exijo. Ele está bom, já que é assim. Só não diga no seu casamento, presente de Deus, porque então às vezes a gente faz oração contrária, irmãos, à vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus vai nos fazer frutificar no tempo certo, na estação correta e segundo a vontade dEle. Aleluia! Quer ver uma coisa? Verso 5, vamos ler para a gente encerrar este momento e ceiar. Leia comigo a partir do verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Olha o verso 6: se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pastor, mas o senhor não acabou de falar de gente que pede errado? Mas é porque pediu errado. Porque quando nós estamos no Senhor, irmãos, Ele sabe o que é melhor para nós. No verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Verso 11: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja. Quem mais aqui quer uma alegria completa no nome de Jesus? Se coloca de pé.